Boa noite a todos, amigos do SEACE. Vamos dar início a mais um estudo de segunda-feira, na graça de Deus, né? Uma oportunidade tão boa de estarmos juntos aí, que a tecnologia nos propicia, apesar do momento que passamos. E convido a nossa irmã Janete a fazer a nossa prece de abertura, nossa harmonização, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus, então, Jesus, bom amigo, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, estudando os teus ensinamentos, as reflexões trazidas pelo nosso querido mentor, né, da casa de Mano, e que tu possas, Jesus, estar inspirando a todos nós nos comentários que faremos, e que esse estudo possa estar gerando reflexões que possam estar nos ajudando no nosso melhoramento interior, na nossa busca pelo nosso melhoramento espiritual. Abençoa todos, Jesus, a todos os irmãos em humanidade, aos sofredores, aos aflitos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ao nosso capítulo 38. Vamos compartilhar a tela. Então, estamos no capítulo 38, pregações. Emmanuel traz o versículo em Marcos, capítulo 1, versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, eu gostaria também de fazer um comentário com relação a esse versículo. Olha a Glória aí. Olá, Glória, boa noite. Nesse versículo, Jesus já vem trazendo a ideia, Ledinha, a ideia de que, um exemplo para nós, né? Ele diz que não veio apenas pregar ali, naquele lugar, mas nas aldeias vizinhas. E isso a gente pode trazer para nós, né? E tudo aquilo que a gente aprende de bom, tudo que a gente vai descobrindo com relação ao Evangelho do Cristo e à doutrina espírita, a gente deve levar para todos aqueles com quem a gente tem contato, né? Às vezes, uma simples conversa, um encontro, em qualquer lugar, numa condução, numa fila em que possamos estar, muitas vezes pode surgir essa oportunidade de estarmos levando essa mensagem do Cristo, né? Essa boa nova, através de exemplos, às vezes uma palavra terna, uma palavra de compreensão, que alguém em aflição possa estar se aproximando de nós. Então, Jesus traz já esse ensinamento para nós. A gente lembra muito também da parábola dos talentos, né? Isso também tem a ver em não enterrar os talentos, o que nós aprendemos, se temos acesso a um aprendizado bom, que a gente possa estar também levando para outros irmãos que ainda não perceberam a lição. Então, é muito importante. Era esse comentário que eu queria fazer. Se alguém quiser falar algo... Estou escutando, está me ouvindo? Oi, Glorinha, estamos te ouvindo. Oi, tudo bem? Tudo bom. O senhor não está me vendo, não estou conseguindo me ligar aqui pela internet. Tá complicado. Tudo bem, mas estamos te ouvindo e você ouvindo a gente, isso é que importa. Seja bem-vinda, Glória. Obrigado, meus amores. Bem, o que eu ia comentar é isso, que essa passagem já mostra que Jesus veio para todos, né? A importância ele demonstrou ali que ele veio pregar para todos e não para um povo específico, né? Ele veio exatamente quebrar aquela coisa que existia ali de ter um povo escolhido para pregar para toda a humanidade, para todos os povos, todas as nações. Infelizmente, hoje em dia ainda existem irmãos que querem Jesus só para si.
Acha que ele é só deles. Ou que não acreditam em Jesus exatamente porque Jesus não prega só para um povo. Então, aí alguns rejeitam também. Não apreenderam, né, o seu ensinamento. Fazer o quê? Um passo de cada vez. Mais alguém? Eu posso compartilhar, tá? Estou ouvindo. Então, vou compartilhar. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida, né? Então, Jesus vem mostrando que não devemos apenas falar a respeito dos seus ensinamentos, né? Mas devemos, sim, testemunhar, exemplificar, vivenciar. E ele fala com relação a esses sacrifícios, né? Que normalmente nós não queremos fazer esses sacrifícios no nosso dia a dia, né? Quando se fala em perdão, quando se fala em tolerância, muitas vezes nós temos que dar o nosso sacrifício no nosso dia a dia. Muitas vezes é difícil conviver com algumas pessoas, começando sempre no nosso círculo familiar, mas se nós compreendemos essa lição do Cristo, se nós falamos muitas vezes e aconselhamos a outras pessoas, nós temos que vivenciar, né? Temos que mostrar que estamos dando essa nossa cota de sacrifício, e muitas vezes gente. Tudo bem que não somos perfeitos, que também somos difíceis para as outras pessoas com quem convivemos, mas sabemos que em determinadas convivências é um sacrifício estar tolerando, perdoando, né? Calando muitas vezes, né? O silêncio muitas vezes é de ouro. E tantas outras ocasiões, né? Devemos estar mostrando esse sacrifício, visitando um doente. Muitas vezes a gente não quer sair do conforto do nosso lar. Hoje, né, atualmente, a gente nem pode estar fazendo essas visitas a hospitais. Mas, às vezes, quando é alguém muito próximo à nossa casa, quando não existe nenhuma aglomeração, nós podemos, sim, estar indo visitar alguém, não é? Levando uma palavra amiga, mas muitas vezes não queremos abrir mão de uma série de regalias e confortos do nosso lar. Pregamos a bondade, não é? A fraternidade, mas na hora do testemunho a gente se omite. E Jesus veio trazer isso para nós, que é preciso que a gente... Boa noite, Doró. Que a gente realmente fale, mas que a gente vivencie. Boa noite, desculpe. Boa noite, Doró. Mas eu estava atendendo pessoas e às vezes você não pode interromper, fica difícil. Boa noite. Obrigada por ter me deixado entrar, Vitor. Obrigada. Boa noite. Boa noite que você chegou. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Selma. Muito obrigada. Sobre esse parágrafo, né? Realmente, porque você pregar só por palavras o vento leva, né? Não tem a palavra, ela acaba não tendo muito poder nenhum de convencimento se não vier junto da prática, se não vier realmente acompanhado do exemplo, né? Aquela história, a gente é muito comum com os nossos filhos ou com quem está de alguma forma subordinado a gente faço o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E isso não adianta nada, né? Porque exatamente você perde totalmente a sua moral, a sua palavra fica vazia, né? Fica sem o exemplo para realmente demonstrar que aquilo é o certo. Porque quando você demonstra, por exemplo, para os nossos filhos, que com as atitudes, com a forma de agir que a gente prega, se acerta, a gente também age daquela forma e o resultado na nossa vida
é positivo, né? Aquilo realmente dá o exemplo para a nossa família, para os nossos filhos, do que é certo, do que é como se deve agir. Agora, se você manda o seu filho fazer de um jeito e você vai lá e faz de outro, tipo, você fala para o seu filho que ele tem que estudar, que ele tem que cumprir horário, aí, só que aí quando você, sei lá, por algum motivo da vida você fica desempregado, aí você começa a beber, fica desregrado, não cumpre mais horário, não cumpre mais dever, não cumpre mais compromisso. Como é que você quer dar o exemplo para o seu filho do que é o certo, né? De que o certo é você ser responsável, assumir um compromisso. Então, não adianta só falar, tem que praticar, né? E era o que Jesus fazia, e é o tanto que ele não deixou uma palavra escrita, né? Deixou só o exemplo dele fez com que os apóstolos deixassem escrito o que eles viram, né? O que ele exemplificou. E é o melhor exemplo que a gente deixa para nossos filhos é isso aí. É sem comentar muito, sem fechar muito a orelhinha dele, mas mostrar para ele, entendeu? Que brigar, bater não adianta, que você vai bater naquela hora, ele sente, mas depois não, né? É verdade, Glória. Bater deixa sem vergonha. Vai fazer. Então, já fica diferente. Então, você conversando, entendeu? É assim que você conversando, ou vendo o teu exemplo, ele vai seguir o teu exemplo. Não, meu pai fazia assim. Porque as crianças esquecem, né? Do que interessa? É o exemplo que a gente dá para eles. É aquilo ali que ele está vendo. Né? O exemplo arrasta, né? O exemplo. Isso, é o que ele falou, o exemplo arrasta. Já parei de falar. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar de novo a tela. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. E aí tem a ver com o que você já falou, não é, Vitor? Trazendo para a questão da educação no lar, né, os educadores, a questão de gerar uma certa insegurança. Se você for pensar o quanto a educação, não é, na fase infantil do adolescente, é importante que ela tenha bons exemplos. E quando você vê o educador, os pais falarem alguma coisa e agirem de outra forma, a gente fica pensando como fica a cabeça da criança e do jovem diante disso. Porque ele precisa de bases sólidas, né? Ele precisa de exemplos concretos para ele saber como agir. Então, você fala uma coisa e você age de uma outra forma, não é? Ali o caráter dele está sendo moldado, a personalidade. Então, é preciso que ele tenha exemplos de retidão, não é? Do que é aquilo e é aquilo mesmo, para que ele possa realmente se firmar, para que ele possa ser um adulto com segurança, né? Sabendo o que fazer, criando realmente um bom caráter, uma boa moral, que é o que realmente vai trazer felicidade, não é? Quando a pessoa segue uma linha reta, uma linha íntegra, né? Ela vai realmente ter atos salutares que vão gerar a sua saúde física, mental e o seu bem-estar, a sua felicidade, né? E trazendo também para a questão das religiões, não é? Muitas pessoas abandonam determinadas religiões exatamente por causa desse exemplo. A pessoa fala, mas quando você encontra a pessoa no seu dia a dia, ela não testemunha aquilo que fala, né? Então, isso para uma pessoa que está iniciando numa religião é péssimo.
ela não sente segurança, não é? De estar ali frequentando um lugar onde ela vê que as pessoas, os líderes que pregam o amor, né, que pregam a retidão de caráter, a fraternidade, no seu dia a dia não agem dessa forma. Então, gera realmente uma descrença muito grande. E isso com relação a tudo na vida, né, gente? Com questão a política, né? A tudo. Né? Quando você tem pessoas como em situações de destaque, que elas têm a função de direcionar um grupo, de orientar, é primordial que ela siga aqueles preceitos que ela está passando, né? Para que as pessoas realmente possam se sentirem firmes para continuar a frequentar aquele lugar, no sentido da religião, né? Alguém mais quer falar algo? O exemplo vem de cima, né? Se você deseja que os outros sigam, você tem que ser o primeiro a cumprir. Mas, como ele bota ali, no nosso mundo, no nosso nível de evolução, infelizmente, o ato de ensinar por palavras está muito desmoralizado, porque o que a gente mais vê é quem deveria dar o exemplo fazendo a coisa mais errada possível, né? Os nossos, seja nos cargos de política, seja nos cargos de chefia dentro de empresas, porque o que acontece acaba sendo também política, né? O que tem mais conhecimento, o que tem mais, ou porque é parente. Então você vai vendo isso e isso vai causando uma desmoralização da sociedade como um todo, porque aí aqueles que estão embaixo também começam a simplesmente se revoltar, porque não vão querer seguir líderes que não dão um exemplo, né? E a gente vai entrando num ciclo muito ruim, porque você tem os de cima apenas, como ele bota ali, os catedráticos, nos púlpitos, né? Os púlpitos cada vez mais luxuosos, as roupas, as vestimentas cada vez mais pomposas, as palavras, os termos, tudo cada vez mais, né, ganhando pomposidade, mas na hora da prática, vira e mexe, você pega uma pessoa dessas com dinheiro na cueca, fazendo o que não deve e causando assim uma revolta naqueles que estão ali embaixo, sofrendo, dependendo das decisões daqueles que deveriam estar fazendo o melhor e dando o melhor exemplo. E agora na pandemia, né? A mesma coisa, as pessoas que estão nos cargos de chefia, que deveriam acalmar a população, que deveriam dar os melhores exemplos para que o povo seguisse e tentasse cumprir as regras das melhores maneiras possíveis, são os primeiros a descumprir, são os primeiros a causar revolta, a jogar lenha na fogueira. E isso vai causando todo esse sentimento de descredibilização da palavra, né? E por isso se torna cada vez mais importante o exemplo e não a palavra. E a gente vê que esse comportamento, durante algum tempo, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele até surtiu algum efeito quando as pessoas não pensavam muito, não refletiam muito, né? A época dos fariseus. E ainda agora, se a gente for perceber, existem certas, falando em religião, né? Em certas denominações religiosas, que as pessoas se sujeitam muito àquilo que ouvem, né? Sem confrontar o exemplo, né? Daqueles que estão passando essas informações. Muitas vezes as pessoas acatam, não é? Veem o que está errado, mas mesmo assim seguem silenciosas, seguem empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? Mas no momento em que a pessoa começa a refletir mais, e certas religiões trazem essa questão da reflexão, como é o caso da doutrina espírita, algumas outras já têm os grupos internos que já começam a pensar mais, aí a coisa já não é aceita, né? Por isso a gente vê tantas pessoas saindo de determinadas religiões, muitas até se dizendo sem acreditar em Deus, exatamente por causa dessa demagogia, dessa hipocrisia por parte dos líderes, né?
esse versículo que ele traz, que é assim que Jesus entra em Cafarnaum, né, que ele escolhe os seus discípulos, ele vai pregar na sinagoga. Marcos fala que quando eles ouvem Jesus falar a respeito das Escrituras, eles veem a diferença entre o discurso de Jesus e os escribas. Né? Os escribas eram aqueles copiadores da época, né? Porque eles copiavam tudo, não só as Escrituras, mas eles trabalhavam com relação a qualquer tipo de documento importante, até no seu trabalho, Vitor, de contabilidade, né? Eles faziam essas cópias, qualquer documento histórico, e também pregavam lá, né? Copiavam. Eles eram o que hoje a gente chama de máquina de xerox. Pois é, eles copiavam tudo, mas assim, nas sinagogas eles também falavam. Quando Jesus entrou para falar, eles sentiram, quer dizer, o povo daquela época, eles sentiram a diferença. Eles falaram que, Marcos cita, né, que eles viram que Jesus falava com mais autoridade, quer dizer, naturalmente com mais sentimento, com mais amor, do que aqueles simplesmente que copiavam, né, e repetiam aquelas palavras. Então, a gente vê, e ali mesmo, depois que ele faz a preleção lá na sinagoga, Jesus já dá o testemunho do ato, ele fala, e quando ele vai saindo, ele encontra aquele irmão que estava com o obsessor, que até o obsessor fala para Jesus: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, né? Ele fala aquela expressão, e Jesus afasta aquele obsessor do homem. Quer dizer, ele falou e ele praticou ali, no ato, já começa o seu testemunho, e fora muitos outros, né, que ele foi para a casa de Pedro e começou a fazer aquela série de tratamentos e curas. Então, a gente vê sempre o testemunho de Jesus, mas eu estava me referindo também com relação à manipulação, né, de ideias, de mentes, das pessoas que falam e não cumprem. Mas, graças a Deus, devido à nossa própria evolução, as pessoas estão pensando mais, estão refletindo mais, e já não estão aceitando de uma forma, né, tão passiva o que é dito, sem confrontar os atos das pessoas, né? Graças a Deus por isso. Né? Aquela questão das palavras vazias, né? Elas não atingem o coração. Parece que as pessoas que já estão aprendendo um pouco mais, elas sentem aquela... Que não a tem energia, controle, né? A energia, porque você também pega energia na palavra, né? Aí você fica falando, mas aquela pessoa que fala e não pratica, é igual aquela semente que você joga no meio da estrada, né? Não vinga. Então as pessoas às vezes sentem essa palavra vazia, né? Aí não cumpre. O melhor exemplo realmente Jesus, né? É Jesus. Ele falava e fazia, mostrava que era possível, né? E o que a gente percebe é que ele, em falando, né, ele já trazia aquela carga tão amorosa, aquela coisa tão maravilhosa, que o seu discurso, antes dele efetuar a obra, né, já envolvia as pessoas. A sua palavra cheia de amor, não é? Ele passava aquele carinho, aquele se importar com todos, né? Porque Jesus era assim, ele se importava com as pessoas, ele estava ali para falar, mas ele queria fazer algo pela vida delas, muito mais do que as curas físicas. Jesus queria realmente que a gente começasse a pensar, começasse a refletir, não é? Ele foi o primeiro lá que começou a buscar, a puxar em nós essa reforma íntima, não é? Ele começou a jogar os ensinamentos, mas querendo, principalmente assim, mais de perto nos seus apóstolos, né? Que ele puxava mesmo deles, querendo uma reflexão, né? Conversando mais profundamente. Então, Jesus é realmente o grande exemplo, né? Verdade. Não tem mais ninguém. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares,
fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, vamos por partes, né? Que esse aí é bem longo, esse parágrafo. Começando por toda a dissertação moldada no bem é útil, né? Então, tudo aquilo que você fala, que realmente você está baseando no bem, é realmente útil, né? Segundo o nosso irmão Arthur Valadares, que a gente não vai deixar nunca de assistir o vídeo dele, que nos inspira profundamente, né? Ele fala que mesmo aquele que fala e não cumpre já está sendo útil, porque ele se propôs a falar. Então, ele chegou e falou. Ele pode até não cumprir nada. Vai decepcionar alguns? Vai decepcionar alguns, com certeza. Mas a mensagem está sendo dita. Então, aquele que está mais desperto, ele vai ficar prestando atenção no sentido da mensagem e vai praticar, mesmo que aquele orador, né, não pratique o ensinamento, mas o ensinamento foi, né? E os que estão com o solo fértil, né, a questão das sementinhas, né, Céu? Eles vão perceber esse ensinamento e podem até refletir. Poxa, o ensinamento é tão lindo. Esse orador não está praticando, mas eu quero praticar. Tocou o meu coração e eu vou vivenciar. Então, é o que ele fala. Toda dissertação moldada no bem é útil, né? E Jesus veio ao mundo para isso. Pregou essa verdade, né, como ele diz, em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor, não é, gente? Que essa necessidade do amor é a base de tudo para a gente realmente resolver as nossas questões, os nossos problemas. Nós amamos como Jesus? Ainda não. Mas qual é a nossa forma de amar? A gente primeiro está tentando compreender, né? A compreensão é a base de você chegar a esse amor maior. Porque quando você se propõe a compreender o outro, a se compreender, a compreender as situações, você vai ficando mais maleável, você vai ficando mais sensível. E isso já é um desenvolvimento desse amor, né? Um dia chegaremos a esse patamar desse amor, né, que Jesus falou. No entanto, Mitar, por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento nesse sentido. Não, mas ele fala uma parte que vai até não. Tem uma hora que ele diz que ele começa e vai até a cruz. Isso, é isso que eu queria falar. Vai desde a manifestação primeira até o seu apostolado sublime até a cruz. Nesse sentido, né? Jesus começa o seu messianato, começa o seu ensinamento, começa a sua vivência, e até a cruz, Jesus está ali firme no propósito de ensinar para nós todas essas maravilhas, toda essa conduta de amor, de fraternidade e paz. O que ele vem dizer para nós nesse sentido, Emmanuel, né? Que a gente não deve desistir jamais na nossa caminhada. Até o final, a gente deve perseverar nessa vivência de amor, nessa vivência de compreensão, de fraternidade. Por mais que a gente seja, né, envolvido com diversas questões, porque teremos os nossos desafios, teremos as nossas dificuldades, muitas aflições e sofrimentos, mas que a gente não desista jamais, que a gente leve até o final essa nossa perseverança, essa nossa luta, que com certeza a gente vencerá, não é? A doutrina espírita traz tudo isso para nós, não é? E aí, no final, essa questão da... Alguém quer falar antes de eu terminar? Alguma coisa? Jesus, ele ensinou até no momento da cruz, né? O que é o amor para todos, né? E o perdão, né?
Ele não fez nenhuma manifestação de revolta, de ódio com ninguém, né? Exatamente. Ele mostrou o tempo todo, né? Essa serenidade, essa brandura, esse sofrimento, né? É um exemplo realmente. A gente, por muito menos, a gente quer torcer o pescoço, esfolar, né? E a confiança em Deus, acima de tudo, né? Ele foi na confiança, sabendo, né, que aquilo ali, o reino não é desse mundo, né, que ele ali estaria nos braços do Pai, com toda a confiança. Também eu lembrei do diálogo do Dr. Bezerra de Menezes com o Quintino Bocaiúva, um republicano da época, né? Em que ele estava conversando com o Dr. Bezerra de Menezes, esse caso está nos lindos casos de Bezerra. E aí entra um funcionário dele que cometeu um deslize. E o doutor Bezerra está lá e ele começa a falar com o rapaz que não ia desculpar, que não ia perdoar. O doutor Bezerra de Menezes começou a ficar incomodado com aquilo. Bezerra de Menezes, imagina, ouvindo alguém falando que não vai perdoar. E o Quintino Bocaiúva estava, não perdoa, Bezerra, não perdoa. Aí o doutor Bezerra de Menezes virou para ele e falou, você tem todo o direito de não perdoar, contanto que você não é. Né? Aí o homem, pum, caiu, né? Assim, em si, foi como se ele levasse uma punhalada lá, que o escritor diz, né? E aí ele pensa e acaba perdoando lá o funcionário e pede para ele voltar para o trabalho, né? São essas questões que a gente está conversando agora. A gente quer levar tudo a ferro e a fogo, né? A gente não quer compreender a situação do outro. A gente quer colocar lá... Como se nós não errássemos, não é? Exatamente, foi o que ele falou. Espera aí que a minha bateria está acabando. Vai cair não, hein, Janete? Ai, meu Deus. No outro dia eu caí, não foi? Faltou luz, não. Eu caí. Falar em cair, tá quase vai cair, né, Vitor? Não é melhor abrir novamente? A semana passada o meu acabou. Tem 2 minutos e 40. Ficou fora. Dissertar, terminar a dissertação, fazer prece e tudo, não dá tempo, não. É que a minha bateria está acabando. A Janete acabou de falar, eu não escutei. Não, ela ainda não terminou o parágrafo, não. Não terminou, não. Oi, gente, ainda falta um pedacinho. Falta. Vocês querem encerrar? Acho melhor, né? Não. Ah, sim. É, porque tem pouco tempo depois para fazer a prece de encerramento. Quer encerrar, Vitor? Tá bom. Quer fechar e volta? Então, eu vou fechar a sala e a gente retorna para o nosso segundo tempo. Beijinho para a Dorô, que eu acho que a Dorô não pode voltar para o segundo tempo, então beijinho, boa noite. Beijo, Dorô. Pelo menos estive um pouquinho com vocês. Foi ótimo, Dorô. Me faz muito bem. Foi ótimo. Escutar vocês também. Beijo, linda. Beijo, querido. Não nos abandone. Para todos, até semana que vem, se Deus quiser. Até para semana. Deus quiser, até segunda.